Então tá, vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a rosácea, essa doença tão comum e tão importante para a gente fazer diagnóstico. Vou ter que dividir esse vídeo aqui em algumas etapas, então vamos fazer a parte um. Meu nome é Marco Rocha, sou médico dermatologista e esse é o canal Dermato na Prática. Bom, para começar a rosácea, a gente precisa falar o seguinte. No Brasil, não é tão comum encontrar rosácea como a gente encontra nos pacientes na América do Norte, na Europa, onde essa doença é facilmente diagnosticada. Até na história, nos livros, nos quadros pintados, nas gravuras dos grandes pintores e artistas da Europa, a gente encontra muita referência à rosácea. Mas aqui no Brasil, na nossa latitude, na nossa geografia, com o nosso clima, não é tão incomum encontrar a rosácea nos nossos pacientes. É fato importante que a rosácea é mais comum no sul, no sudeste e menos comum nas outras regiões do nosso país, nos nossos estados do nosso país. Essa faz parte da epidemiologia importante dessa doença. Outro ponto que a gente precisa considerar é a prevalência maior em mulheres. Aqui se tem alguns dados de uma leve prevalência aumentada nas mulheres, 55 contra 45%. Mas, de modo geral, quando a gente estuda a rosácea, ela é mais prevalente nas mulheres. Mas precisamos lembrar que quando observamos pacientes com rinofima, um determinado tipo de manifestação da rosácea no qual o nariz sofre um aumento do seu tamanho através da hipertrofia dos seus tecidos e das suas glândulas, aí sim essa manifestação em específico é mais comum nos pacientes do sexo masculino. Bom, mas voltando aqui, saindo de um pouco da epidemiologia e pensando na importância dessa doença. Por que ela é tão importante? Bom, porque quem sofre de rosácea sofre muito com a doença. Os questionários dos chamados impactos de qualidade de vida em rosácea mostram que os sintomas de vermelhidão facial e de presença de pápulas e pústulas, bolinhas avermelhadas com pontos amarelados central, são os fatores que mais incomodam os pacientes. Essa vermelhidão normalmente é uma vermelhidão mantida por pelo menos 10 minutos, ou então persistente na face dos nossos pacientes, que chama a atenção das outras pessoas que referem aos pacientes o porquê que a sua pele está tão vermelha. A outra coisa são as inúmeras tentativas de tratar as papulopústulas com ideia de que elas sejam outras doenças, como acne, dermatites, reações a medicamentos, e não. São parte importante da manifestação clínica da rosácea. Então, cabe aqui lembrar quais são os fenótipos, as manifestações que os pacientes podem ter quando tem rosácea. Eles podem ter vermelhidão temporária, que nós chamamos de flush, um calor, uma vermelhidão que sobe ao rosto, que dura pelo menos 10 minutos, mas para alguns pacientes se torna contínua e pode ser precipitada por alguns fatores de gatilho. Aliás, sobre os fatores de gatilho, eu quero deixar um link abaixo no vídeo que eu vou colocar sobre a National Rosacea Society, uma sociedade muito séria americana que discute a rosácea com muitos guidelines, muita informação e muito interessante. E vou deixar também um outro link do meu site, onde a gente tem o chamado Guia de Investigação da Rosácea, lá onde você pode construir um diário e, através desse diário, você pode, então, elucidar os seus fatores de gatilho. Segunda manifestação importante, eritema persistente, quando o rosto se mantém vermelho continuadamente. Não há períodos de oscilação. Me lembro bem de um paciente que eu acompanho atualmente, no qual o grande desafio dele é reduzir essa intensidade da vermelhidão, que pode sofrer alguma oscilação, mas não desaparece totalmente nunca. Outro ponto importante, aqui o nosso terceiro ponto, é a presença então das pápulas e pústulas, bolinhas avermelhadas, mais ou menos de meio centímetro de diâmetro, na região central da face, que são muito importantes
principalmente localizados nesse fundo avermelhado da face. Então, distribuídas nesta região, são as lesões clássicas da rosácea. Quarto ponto, a dilatação persistente dos capilares da face, também chamada de telangiectasias. Os vasos se tornam persistentemente dilatados e são possíveis de serem visualizados como pequenas aranhas vasculares, como nós chamamos em dermatologia. Quinto ponto, a presença então do rinofima. Esse rinofima que é esse aumento de tecidos nasais, principalmente às custas de uma fibrose, de uma hipertrofia das glândulas sebáceas, que deixa o nariz então aumentado em seu volume total. Ele pode ser inflamatório quando percebemos sinais, notamos sinais de inflamação, como vermelhidão, pápulas e pústulas, ou ele pode ser não inflamatório quando a cor da pele é normal, mas ele já está dilatado. Vale a pena lembrar que não existe só o aumento do nariz. Eu posso ter o mentofima, aumento da região mentoniana, e outros fimas descritos. Mas o mais comum é o rinofima. Outra coisa importante é a alteração da sensibilidade facial. A tal da barreira cutânea, que é a última camada da pele, está com a sua permeabilidade muito alterada nos pacientes com rosácea. E além de estar alterada, nós sabemos que à medida que a doença progride, a alteração de permeabilidade também aumenta. Quando este controle do que é absorvido e o que não é absorvido fica perdido, a nossa pele acaba apresentando mais sintomas de irritação, como ardor, como pinicamento, como formigamento, como sensação de queimação e por aí vai. É muito importante lembrar disso. E um outro ponto que chama muita atenção é a presença, então, das alterações oculares nos pacientes com rosácea. É muito comum notarmos a presença de inflamação da conjuntiva ou dos olhos em mais de 50% dos pacientes com rosácea, sendo obrigatório, então, uma investigação oftalmológica, mesmo que o sintoma seja delicado, leve, frustro, mas para que o oftalmologista experiente consiga fazer o diagnóstico, então, excluir ou confirmar e tratar, então, a rosácea ocular. É muito importante lembrar que a gente não nasce com rosácea, a gente desenvolve durante a nossa vida, embora tenha uma importante carga genética, ninguém nasce com rosácea. Mas isso, então, vai se desenvolvendo a partir, na maioria das vezes, dos 30 a 40 anos de vida. É possível encontrar rosácea em crianças? É, mas diria para vocês que na prática é muito difícil. O que é muito comum é encontrar rosáceas que são complicadas ou alteradas com medicações equivocadas para o seu tratamento, como, por exemplo, o uso dos corticoides tópicos. Dentro dos pacientes que já têm rosácea e utilizam corticoide tópico para o tratamento, entre aspas, dessa rosácea, vamos observar um agravamento dos sintomas, uma vermelhidão muito mais viva, muito mais pápulo-pústulas, e então um quadro mais difícil de ser controlado. Diga-se de passagem, não é tão fácil fazer o diagnóstico de rosácea, porque ela pode vir isolada, o que facilita o nosso diagnóstico clínico, ou ela pode vir associada a outras doenças dermatológicas, como a acne, a dermatite perioral, o eczema tópico ou outras doenças. Então, não é tão simples, muitas vezes, fazer o diagnóstico diferencial. E, às vezes, eu tenho uma concomitância. Por exemplo, 30% mais ou menos dos pacientes com rosácea têm dermatite seborreica, descamação nas áreas de sobrancelha, asa nasal, sulco nasogeniano, orelhas e couro cabeludo, que acompanham o quadro de rosácea. A rosácea clássica não apresenta sintomas de descamação. É essa associação entre rosácea e dermatite seborreica que aumenta, então, os sinais e sintomas visualizados num quadro, então, de sobreposição entre rosácea e dermatite seborreica. Então, é importante uma consulta dermatológica muito específica, muito voltada para elucidar esse diagnóstico.
Os recursos a mais que nós temos, como por exemplo a biópsia, ela pode nos ajudar, mas ela pode então encontrar um quadro muito sem características específicas de rosácea, não servindo como uma fórmula definitiva para o diagnóstico. Então é importante somar ali toda a história clínica e o exame físico como ferramentas fundamentais. Então é isso, gente. Esse é o nosso primeiro vídeo, o vídeo sobre como é importante lembrar dessa patologia. No próximo vídeo vou discutir a presença de um ácaro na rosácea chamado Demodex e no terceiro vídeo vou dar dicas sobre o tratamento, o que podemos fazer em casa e o que podemos discutir no consultório com o dermatologista. Até logo, até o próximo vídeo, espero vocês no canal. Curte aí, se inscreve e segue a gente. Até logo, tchau, tchau.